Ok, então vamos prosseguir com os relatórios. Vamos ver, fundamentalmente, eu diria, que tipo de relatórios é que existem e para que servem e, tão breve quanto possível, como é que são preenchidos, está bem? Portanto, nós quando falamos em relatórios narrativos e em relatórios financeiros. A periodicidade dos relatórios normalmente está definida nas próprias condições especiais, não é? E também está nas condições gerais, mesmo que não estivesse nas especiais. Normalmente, por regra, são apresentados pelo menos uma vez por ano. E o relatório narrativo deve ser apresentado, como diz aqui, de modo que permita comparar os objetivos, os meios e os resultados e, na parte financeira, os dados orçamentais relativos à ação. Esta última parte é dos relatórios financeiros. No fundo, no relatório narrativo, vão ver, basicamente o que fazemos é um ponto de situação do cumprimento do quadro lógico, levando em consideração aquilo que foram os resultados previstos, os produtos, os resultados e o impacto. E temos de descrever o que é que fizemos, o que é que não fizemos, se não fizemos porquê, qual foi a participação dos nossos parceiros na execução, e nós já vamos ver então o modelo que se lhe aplica. O nível de pormenor dos relatórios, de alguma forma, deve corresponder ao da descrição e do orçamento da ação. Portanto, a descrição na parte, digamos, narrativa, do orçamento, quer dizer que vamos ter que reportar por todas as rúbricas e subrúbricas o respectivo consumo orçamental. E é o coordenador que tem que coligir, já sabemos, todas as informações dos correquerentes, das entidades afiliadas, se houver, para reunir nos relatórios intercalares e finais. Ele é que consolida a informação e, eventualmente, se for caso disso, para além dos relatórios anuais, pode, as condições especiais, exigir relatórios adicionais, semestrais ou até trimestrais, mesmo que sejam mais simples, por assim dizer. Eu agora, se calhar, na parte dos relatórios, o que eu faria era ver então o relatório narrativo intercalar e depois mostrava-vos os relatórios financeiros, ok? Antes de fazermos então o exercício. Os relatórios Final Report e Interim, que é digamos, o intermediário. E depois já vos digo qual é a diferença fundamental face ao final. Vamos ver o intercalar, por assim dizer, que é aquele que vocês, nos vossos projetos, será o próximo que terão que apresentar, imagino eu, não é? E então, aqui, basicamente, isto é muito simples, é seguir as regras que aqui estão definidas, tem que ser preenchido pela pessoa de contacto do coordenador, não é? Aquela que está identificada como pessoa de contacto no contrato. Bom, até pode ser preenchido por outra pessoa, desde que seja assinado pelo coordenador, datilografado, como podem imaginar, não podemos fazer as coisas aqui manuscritas. Podem acrescentar parágrafos, informações adicionais e têm que responder a todas as questões de forma a cobrir aquele período de referência, normalmente um ano, normalmente. E a primeira parte é muito simples, é a descrição sumária do coordenador, da pessoa de contacto, de quem são os beneficiários, eventuais atividades afiliadas, o nome do projeto, o número do contrato, com a referência da delegação do contrato. Peço desculpa, Sim. Tiago, nós continuamos a ver a lista dos documentos. E, portanto, eu estava-vos a contar que a primeira parte do relatório, que é isto, não é? Vocês preenchem com estes dados, com a data de início e fim do período de referência, portanto, 1 de janeiro a 31 de dezembro, por exemplo, de 2020, país Cabo Verde, região dentro de Cabo Verde, ou ilha, por exemplo, ou dentro da ilha, o município, os beneficiários finais e os grupos-alvo, não é, do projeto, e os países onde as atividades serão executadas se for diferente da 1.7, que é uma situação que eu confesso que não percebi ainda como é que pode haver algumas atividades executadas fora do país alvo, provavelmente, e que tenham lugar num país contíguo. Deve ser isso a ideia, não é o vosso caso, que é tudo em Cabo Verde. E depois temos a avaliação, então, das atividades e dos resultados. Isto é a parte mais importante, naturalmente, do relatório. É dizer, novamente, indicar uma panorâmica geral da implementação do projeto naquele período, de um ano, no máximo aqui no 2.1 de meia página. E, portanto, devem fazer uma
avaliação geral da forma como o projeto evoluiu. E depois, de forma mais detalhada, por resultado e por atividade, têm que dizer o que é que efetivamente cumpriram, como é que avaliam os resultados até o momento, como é que foi o desempenho na concretização dos resultados, ou seja, leia-se produtos, realizações e impactos. Portanto, aquilo que antigamente eram os resultados, o objetivo específico e o objetivo geral, não é? E falar então dos resultados positivos ou negativos, eventualmente não esperados. E depois temos que fazer sempre referência a todas as questões transversais, como os direitos humanos, a igualdade do género, como é que a ação impactou ou não nestas questões, positiva ou negativamente. E depois têm que especificamente falar então do grau de consecução da meta e do valor dos indicadores, tomando como referência os pressupostos e os riscos do quadro lógico. Ou seja, é aquela informação que quando houver ópsis vão ter que passar a alimentar o ópsis, porque é a informação que vos vai permitir a avaliação fazer a monitoria, permite para já em papel, e depois vai estar esta informação no sistema, que é o que permite dizer, ok, eu tinha a meta, a minha meta é aquela, atualmente o valor em que me encontro atualmente é este, e portanto é essa a informação que tem que ser passada para a autoridade contratante. E depois as atividades também. O que é que estava previsto, o que é que foi executado? Se não foi executado, porquê? Se foi executado e correu mal, porquê? É tudo isto, não é? E depois, para além destes resultados e atividades, temos que especificamente comentar os indicadores relativamente a cada realização e a cada produto. Digamos, na parte daquilo que nós chamamos os resultados. Portanto, resultados, como sabem, é produto, realização e impacto. Neste momento, evidentemente, não estamos a falar do impacto, não sabemos, nem sequer no final do projeto imediatamente sabemos qual é o impacto, mas pelo menos podemos dar dados sobre aquilo que eram antigamente, então, os resultados e o objetivo específico. Como é que estávamos a alcançar no fundo, o que os ingleses dizem outputs e outcomes, não é? É isso que é feito ao nível aqui, então, do 2.2a. Na parte B, então, só falamos das atividades. Atividades propriamente ditas. Uma a uma. O que é que aconteceu? Se foi cancelada, se não foi? Se há atrasos, porquê? Agora é que vão começar a falar do Covid-19 de uma ponta à outra, para dizer que foi um dos problemas que fez atrasar e por aí adiante. É aqui nas atividades, no concreto. Depois, como a matriz de enquadramento lógico evolui ao longo do projeto, evolui isto é, nós mantemos a cadeia dos resultados, mantemos os indicadores, mas, por exemplo, temos mesmo que fazer indicação do valor atual. A coluna que está aqui que diz, recordam-se, valor atual, foi o que falámos na semana passada, é o reporte que temos que dar sobre como é que está o indicador no momento em que fazemos aquele reporte. Portanto, dissemos se o indicador é aumento, digamos, da participação das crianças das matrícula, digamos, de crianças que estão em idade escolar, se queremos ir de 0, ou desculpem, de 70% a 90%, aqui podemos eventualmente dizer que agora o objetivo é chegar aos 90%, mas estamos a 80%. E, portanto, temos que indicar este valor. E, no final, no relatório final, temos que indicar qual é o valor final atingido. Que pode até, se tudo correr bem, suplantar a própria meta, não é? E indicar as fontes de verificação e por aí adiante. Portanto, temos que atualizar o quadro lógico. Praticamente é a mesma informação original, mas temos que dar conta, então, dos valores atuais que queremos, que atingimos naquele ano específico do relatório. E depois temos aqui, então, a atualização, se necessário for, da parte do quadro lógico que só fala de atividades. Como sabem, agora as atividades estão separadas dos resultados, já não estão no mesmo documento do quadro lógico. Ou melhor, estão, mas estão numa caixa à parte, mais abaixo, de forma separada. E então temos que reportar também, se houver alguma alteração, por exemplo, às atividades,
Lembram-se, por exemplo, no exercício anterior, que havia algumas situações de alteração de atividades que implicavam um acordo escrito, que era uma alteração ao quadro lógico. Ora bem, é aqui que também temos que dar conta da nova matriz da atividade. Se reduzimos de 170 por municípios para 160, por exemplo, não é? Do trabalho nessas atividades, por exemplo. E depois um plano de ação atualizado para os próximos 2 semestres também, não é? Aqui já estamos numa visão prospectiva para o futuro. E depois, muito importante, qual foi a atividade ou a intervenção dos beneficiários, dos correquerentes, das entidades afiliadas, eventuais estagiários, por exemplo, que estejam a colaborar com a nossa organização, é curioso, e outros tipos de cooperação. Portanto, todos os atores interessados que estão a trabalhar connosco no projeto, temos que dar conta de como é que estão a trabalhar, se estão a fazer o que supostamente deveriam fazer, se não, porquê, eventualmente salientar sinergias que se tenham estabelecido com outros projetos que estejam a decorrer, se a organização tiver anteriormente beneficiado de subvenções destinadas ao mesmo grupo-alvo, em que medida a ação está a permitir reforçar e complementar essas ações anteriores, enfim. Isto normalmente até é informação que damos mais no fim, porque tem mais a ver com o relatório final. E incluir um relatório estágio se houver estagiários a participar no projeto, na 3.6. Portanto, isto é a parte 3 que diz respeito aos beneficiários, aos parceiros, às entidades afiliadas, etc. E, finalmente, muito importante, algo que às vezes nos esquecemos e que não damos suficiente importância, a visibilidade. Portanto, temos que reportar em que medida é que a visibilidade da União Europeia está a ser assegurada. Portanto, normalmente, nas vossas candidaturas, vocês têm que incluir um pequeno plano de comunicação e visibilidade, não é? E, no fundo, é esse plano que vocês têm que dar conta de ter atingido, o que é que estar a seguir e o que é que fizeram. Fizeram X workshops em que puseram um banner ou a bandeira da União Europeia, prepararam autocolantes, chapéus, t-shirts em que fazem essa divulgação, relatórios que mencionem o financiador, instrumentos de financiamento. É tudo isto que é feito. E agora, curiosamente, é esta menção de proteção de dados em que a Comissão pergunta-vos, dizendo, eu gostaria de publicar os resultados das vossas ações. Portanto, o conteúdo, o miolo deste relatório. Mas vocês têm que dar autorização para publicação no site web da Europaid, que é algo que, se quiserem, bastante honroso, porque assim é. Ora bem, a Susana está a dizer, com Zoom a visibilidade fica complicada. Porquê, Susana? O que é que acha? Há outras formas de fazer visibilidade, não é? Eu sei, mas é que com presencial havia cartaz, flyers, é banner, é t-shirt, sacola, essa cena toda. Agora com Zoom, tá. Fica como o Tiago, tem bandeirinha atrás. Nota de imprensa. Exatamente, olha aqui está, exato. É a única publicidade que podemos fazer. Mas eu percebo perfeitamente, embora haja outras formas. E não é só isso, a publicidade não é só em eventos públicos, também pode ser nos relatórios também, essa menção, não é? Por excelência, os relatórios são uma forma de visibilidade. Mas é verdade, já não há os grandes eventos, mas, por exemplo, há programas de rádio que se podem fazer, não é? E aquelas entrevistas no final, como é que é? Gostou da participação? Gostaram da formação? Era fixe. Sim, devemos voltar a isso. Parece que já está com saudades. Olha aquele tempo, quando eu era jovem, ainda podíamos viajar de avião. Espero que não seja assim. Agora, este relatório no final, pois é assinado pela pessoa de contacto, com a indicação do local e, bom, isto é um documento, é uma informação mais interna, data prevista de apresentação e data de envio, que é completada pelas equipas. E, portanto, como podem ver, eu digo que não há grande dificuldade, na minha perspectiva, desde que sejam exaustivos na descrição do que se passou. Não poupem as palavras, mas sejam objetivos, claros na informação, rigorosos, designadamente quando se trata da informação que diz respeito ao quadro lógico. Até porque, em breve, já sabemos, esta informação passará a ter que ser reportada
através do sistema do OPSIS, não é? Pronto. Isto então quanto ao relatório, ora bem, Financial Report. Mas espera aí, deixem-me só mostrar-vos uma coisa. No Final Report, no relatório final, só vou-vos dizer uma coisa. O relatório final é exatamente igual, digamos, praticamente ao relatório intercalar narrativo. A estrutura é exatamente a mesma, só que tem que reportar aí toda a duração da execução do projeto, não é? Incluindo a do último ano. Portanto, tem que fazer a avaliação, digamos, o raporte final de todas as atividades do projeto. Só tem mais uma linha, se quiserem ver, que é um ponto 5, que diz local onde se conservam os registros, a contabilidade e os documentos comprovativos. Ou seja, tem que indicar no relatório final onde é que vai ficar arquivada a documentação do projeto, para que quando haja uma auditoria final ou uma auditoria da própria comissão, por exemplo, ou de um Tribunal de Contas, esperemos que não seja o caso, vocês acedam, eles saibam onde está. É esse ponto 5 que eu estou a mostrar agora, que eu estava a ler, que é a grande novidade face aos relatórios intercalares. Acrescenta-se este, no fundo, e a diferença é que depois no relatório vamos ter que dar conta de tudo o que se passou ao longo da execução do projeto. Estão a ver, não é? Agora vou para o relatório financeiro. Portanto, eu estou só a mostrar. Portanto, o relatório financeiro, em bom rigor, é um conjunto de ficheiros Excel com subficheiros dentro de um único ficheiro, ok? Que tem esta explicação adicional, que é uma mera explicação dos conteúdos deste relatório financeiro. E já agora tem aqui uma nota final importante, que às vezes nos esquecemos, é que os valores devem ser arredondados para o cêntimo de euro mais próximo, quando fazem os arredondamentos. É claro que vocês vão usar o sistema Excel, não é? E, portanto, o Excel, ele próprio faz o arredondamento automático e, normalmente, se necessário for, faz arredondamento a 2 décimas, não é? A seguir à vírgula. O Excel faz isso por nós. Ora bem, agora, tem várias subpastas, como podem ver aqui na parte de baixo. Esta primeira é aquilo que nós chamamos o orçamento previsional e o follow-up. Ou melhor, o orçamento previsional é o follow-up, não é? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que dizer, para o ano 1 eu tinha orçamentado isto para recursos humanos, isto para viagens, isto para equipamentos, e, portanto, vou copiar aqui onde está a dizer período anterior o que estava previsto para o orçamento do ano que está a terminar, e depois aqui, nesta parte verde, vou pôr os valores efetivamente gastos por rúbrica e subrúbrica, dispendidos. E depois faço então um orçamento previsional para o período seguinte, para o ano seguinte, entre a data mês, dia, mês, ano, até ao dia, mês, ano final. Portanto, basicamente isto é dar conta do que consumimos e orçamentar o próximo ano. Depois têm outra, tenho que apagar isto, está aqui, outro formulário no caso de terem que usar, por exemplo, imprevistos ou terem que, por alguma razão, fazer um aditamento ao contrato original. Por exemplo, se no decurso de uma modificação entre rúbricas principais, vocês fizerem uma alteração de mais de 25% entre rúbricas principais, já sabem que têm que fazer um aditamento ao contrato. E daí resulta um novo orçamento. E, portanto, se fizessem uma alteração, uma realocação entre equipamentos e escritório local de mais 25% dos valores totais originais, tinham que usar este modelo para reportar essa situação, porque era usado para um aditamento. E depois no orçamento da direita, então, faziam a atualização do orçamento de acordo com essa modificação. Também é usado, então, para o caso de fazermos uso dos imprevistos, que estão previstos aqui na rúbrica 10. Se vocês tiverem imprevistos e tiverem necessidade de usar, se está lá, por exemplo, 1000 e se retiram 50, põem menos 50 nos imprevistos e mais 50 aqui na coluna cinzenta do meio
onde vão ter necessidade de usar esse montante que retiraram. Por exemplo, um consultor que esteve, ou por exemplo no caso das viagens que estava a Susana a dizer que lhe aconteceu, ou encareceu de forma totalmente imprevista e substancial o preço das viagens, imagino que eram viagens ao estrangeiro, não é, Susana? E portanto, neste caso, aqui, justamente, iriam ter que colocar o valor adicional que resultava da utilização dos imprevistos. Portanto, este é para uso de imprevistos ou aditamentos, ok? Portanto, vamos agora ver, então, o relatório intercalar, propriamente dito. Portanto, não é o orçamento, é o relatório. O relatório, no fundo, olhem, é aquilo, lembram-se que eu estava a utilizar para o exercício, e por isso é que tem aqui os dados ainda, é o relatório onde nós reportamos, digamos, o que orçamentamos, nas colunas aqui do lado esquerdo. Depois, se fizermos as reafetações, como vos explicámos, temos que dar conta das mesmas aqui. São as tais reafetações ou realocações que não ultrapassam os 25% entre rubricas principais ou que são dentro da mesma rúbrica, porque se forem mais de 25%, já sabem que têm que usar o ficheiro que acabei de mostrar antes. E depois põem aqui então o reporte, efetivamente, o que é que eu gastei por número de unidades, custo unitário, custo total, etc., com indicação dos custos acumulados antes deste relatório e agora com estas despesas, não é? Se antes do relatório gastámos 1000 e se agora naquela rúbrica especificamente gastámos mais 500, temos que pôr então nos custos acumulados 1500, ok? Aqui, pronto, é isto. Agora vou tentar que vejam a coluna um bocadinho mais à direita e vão aqui reportar a variação. Isto é algo que não existia nos modelos antigos e que só se pedia para o relatório final, mas que está aqui, ou seja, reportam a variação em percentagem, para mais ou para menos, daquilo que vocês variaram relativamente ao que estava orçamentado inicialmente. Se variam para mais, é que quer dizer que houve uma reafetação necessariamente, porque não podem aumentar o valor da rúbrica sem terem tirado o dinheiro do outro lado. Se for para menos, ficamos a 90%, é que gastamos menos do que estava orçamentado. E, portanto, é preencher tudo isto. Naturalmente, a boa prática será atualizar esta tabela ao longo da execução financeira e não deixar tudo para dezembro, por exemplo, para o final do ano. Se for dezembro, o final, se for abril, é a mesma coisa. Enfim, não deixar para o último mês antes do envio do relatório, ir atualizando esta tabela, tanto quanto possível. E, portanto, isto para o relatório intermediário, intercalar, e depois temos o final, ok? E vocês vão notar, vão olhar para isto e vão dizer, bom, eu agora não vejo grandes diferenças. E, efetivamente, eu devo dizer que, olhando agora para isto, eu não vejo realmente diferenças entre o intercalar e o final, porque a diferença, se me permitem, é que antigamente o intercalar não tinha esta parte que eu estou aqui a mostrar, que era só para o relatório final, mas se repararem agora, o intercalar já tem isso. E eu até pensava, estão a ver, tem isso aqui também. Portanto, enfim, se olharem para a estrutura, em bom rigor é a mesma. Honestamente, eu não compreendo, fui ver as versões em inglês e francês, têm a mesma situação, e portanto, enfim, chamam-lhe final, portanto preenchem aquilo que diz final, pronto, mas a estrutura basicamente é a mesma. A diferença é que vão ter que reportar então as variações totais do orçamento finais. Portanto, vão dizer, no final do projeto eu consumi 90, 80, 70% daquela rúbrica, ou eventualmente até foi mais do que estava inicialmente pensado, porque fiz uma reafetação interna. Portanto, confesso que agora não percebo bem qual é a diferença, mas não interessa, tem que preencher o relatório final de acordo com esta estrutura. Eu diria que a única diferença é que aqui se dá mais espaço às colunas da direita, se compararem com este. De resto, enfim, também não é problema maior haver esta coincidência de estrutura. E finalmente temos um último, que também só se preenche mesmo no final, quando vocês enviam o relatório final, então têm que dar conta de quais são as receitas finais que tiveram do projeto
e os custos totais também, de acordo com aquilo que for o relatório da verificação de despesas. Em bom rigor, agora devo dizer que só se está a pedir as receitas. Antigamente é que fazia-se a diferença entre, efetivamente, punha-se aqui também as despesas e as receitas, e neste momento estamos apenas a falar das contribuições vossas para o projeto, outras contribuições, receitas da ação também. Nem sequer se faz, curiosamente, aqui menção à contribuição da União Europeia. Portanto, tem que reportar nesta tabela, no relatório final... Menção à União Europeia, sabes, não é só neste formato, é sempre... Nós depois acabamos sempre por incluir a parte da União Europeia, alteramos o formato. Mas é estranho, não é? É. Nunca percebi o porquê. Porque, enfim, vamos lá ver, aquilo que estás a dizer da contribuição da União Europeia é a informação que já consta de uma coisa parecida com esta, não é? Que está no orçamento, que é a parte 3 do orçamento, não é? Onde está lá mencionado a contribuição da União Europeia. Mas aqui, antigamente, recordas que estava também a contribuição da União Europeia e as nossas. Agora só aparecem as nossas. Não, desde que começou a ser obrigatório nas fontes de financiamento finais, desde que começou a aparecer este formato, não tem a União Europeia. Pois, é estranho. Tem nas fontes de financiamento no orçamento, sim, mas quando é para relatório, não tem. Não é só deste ano. Não sei desde quando, de facto, mas desde que me apercebi que não tem. Acho que é relativamente recente, terá 2, 3 anos este formato. Enfim, eu diria quase que este tem que preencher e depois, se a delegação assim o pedir, o exigir, enviam também a parte 3 do orçamento inicial, não sei se lembram, tinha lá a indicação da fonte da contribuição da União Europeia, da subvenção para o projeto. Enfim, evidentemente que a delegação já tem essa informação, mas podem também editar, como dizer, minha e enviar juntamente com o relatório final. Bom, em todo caso é isto que tem que preencher. E depois tem aqui uma informação importante, que é a seguinte: muitas vezes vocês, na fase de encerramento do vosso projeto, não conseguiram ainda fazer todos os pagamentos aos vossos fornecedores, aos vossos prestadores de serviço, porque ainda estão a aguardar a recepção das faturas, por exemplo. Ou porque aquela atividade só foi feita mesmo na parte final, por exemplo, é uma atividade de auditoria final do projeto e, portanto, pode ainda estar pendente o pagamento por alguma razão, porque ainda é preciso executar a atividade neste momento até já estava executada. Portanto, em bom rigor, a única razão que eu vejo é aguardarmos as faturas. Mas temos que reportar isso e dizer, nós ainda não pagamos, portanto, isso não está espelhado no nosso relatório, temos o dinheiro na conta para o fazer, e são estes os fornecedores, estes são os contratos, estes são os montantes que ainda estão pendentes de pagamento. Aguardamos o envio da fatura. Ok? E assinam. E enviam. E, portanto, no caso do relatório final, tem que enviar o quê? O relatório narrativo final, que é aquele que segue a mesma estrutura, mas depois tem aquele ponto 5, onde se diz, temos que estar a informação onde se localiza o arquivo da documentação. E enviam também o último relatório final, financeiro, enviam também esta tabela, fontes finais de financiamento. E é isto. Já não há, evidentemente, orçamentos previsionais, já não há mais nada a fazer. Eventualmente pode ter havido um aditamento ou o uso de imprevistos no último ano do projeto e, nesse caso, poderão ter que ainda preencher aquele que diz addenda or use of contingencies, aditamento ou uso de imprevistos. Porque senão é só mesmo o relatório final, é este documento e o relatório narrativo. É muito importante, e o relatório de verificação de despesas, porque sem isso nada feito, não é? Do auditor. E depois preenchem o formulário do pedido de pagamento, não é? E com isso enviam para a delegação, esperando pagamento. E, portanto, enfim, faríamos então um pequeno exercício. Ora bem, no exercício 14, vocês vão ver que há um enunciado, que em todo caso vocês têm aí, que é o exercício 14. Então, basicamente é isto. Portanto, temos um exercício muito simples, que tem 6 questões, e basicamente tem situações que vocês colocam e têm que saber, tão simples quanto isso, que modelo daqueles dos relatórios financeiros que têm várias subpastas, qual é que vão usar para o pagamento, para a preparação de um pedido de pagamento intercalar? Qual é o modelo que devem usar
de entre os vários modelos de reporte financeiro, não é? Quais são aqueles que, no fundo, suportam um pedido de pagamento intercalar. Para uma realocação orçamental entre rubricas principais, que implicando variação de mais de 25%, por exemplo, e por aí adiante. Bem, vamos então ao grupo 1, preparação de um pedido de pagamento intercalar. Grupo 1, qual seria o modelo ou quais seriam os modelos a usar? O modelo de relatório intercalar financeiro, o narrativo, o pedido de pagamento e, se necessário, o relatório de auditoria, se estivesse previsto. Exatamente, é tudo isso. E se houvesse uma adenda, por exemplo, poderiam ter que, o uso de imprevistos, ainda utilizariam esse tal modelo, não é? Mas não é normal. No pagamento intercalar, não costumamos comunicar a alteração nessa altura. Fazemos um processo à parte, normalmente. Sim, tem razão. É à parte. Sim, tens razão, claro. É no momento em que se faz a adenda. Sim, senhora. Sim. Portanto, é o pedido de pagamento propriamente dito, que é a página de cobertura, tem o relatório financeiro intercalar, o relatório narrativo e verificação de despesas. É isso, não é? Sim. Ok. Pronto. Grupo número 2. Realocação orçamental entre rúbricas orçamentais, implicando uma variação de mais 25% relativamente aos montantes inicialmente previstos. Sim, adenda e recurso. Pronto, exatamente. Olha, era exatamente aquilo que estávamos aqui a falar. É este que temos aqui em frente e era aquilo que estávamos agora a falar e que usam no momento da concretização da adenda ou do uso de imprevistos. Não é? Muito bem. Grupo número 3. Realocação orçamental dentro da mesma rúbrica orçamental, implicando uma variação de mais 25% relativamente aos montantes inicialmente previstos. Relatório financeiro intercalar. Tem lá uma coluna que é esta, realocação não é? autorizada, sim, reafetação autorizada. Exatamente. Exatamente, é isso. E esta é aquela que usamos num relatório financeiro normal, quando as alterações são menos de 25% entre rubricas principais. É o caso. E grupo número 4, alteração orçamental no seguimento da extensão do período de implementação. Não tenham medo. Grupo número 4. Ficamos na dúvida. Não conheço esse ficheiro, na dúvida não tem. É aditamento ou uso de imprevistos e orçamento provisional e seguimento. Exatamente. Acertaram. Temos uma adenda, mas aqui não há reafetação. Se calhar a adenda, como é meramente, digamos, a prolongar a execução do contrato, eu penso que seria só o orçamento previsional, ou seja, a adenda é algo, usam durante a execução do projeto. Mas espera aí, tem razão, só que como têm que completar a coluna da direita, como vão alterar, não é? E há um aditamento, também teriam que usar, embora este que está aqui, normalmente utilizam-se quando há alterações entre rúbricas de mais de 25%, é para este que normalmente se usa, e não para a prorrogação do tempo de execução do contrato, estão a perceber? Portanto, este é o orçamento previsional que podiam fazer para o período que vos falta, não é? Atualizar o orçamento para os últimos 4 meses, mas eu acho que aqui é capaz de haver uma desnecessidade de fazerem depois um segundo, que no fundo vai trazer a mesma informação. O que vocês estão a fazer é atualizar o orçamento, certo? Portanto, eu diria que bastaria fazer um deles. Normalmente usamos o da adenda. No final. Para fazer qualquer alteração junto à adenda, como é uma alteração ao orçamento, na prática, porque há um reajuste, mesmo que não seja dos 25, costumamos usar este, mas não sei. Sim, é verdade. Formalmente é uma adenda, atenção, porque este é aquilo normal que fazemos para dizer no próximo ano este é o orçamento, consumimos isto este ano. E, de facto, com uma extensão do tempo do projeto, isto obriga uma adenda e, portanto, tecnicamente, este é que dizem aditamento, portanto, será este que têm que fazer. Exatamente.
concordo, é isto. Ok? Então é apenas o aditamento? É apenas o aditamento, exatamente. Ok? Obrigado. Agora, grupo número 5. Realocação orçamental entre rúbricas principais, implicando uma variação de menos de 25% relativamente aos montantes inicialmente previstos e executada um mês antes do fim do projeto de implementação. Nós escolhemos o relatório final, visto que para a variação de 25% não temos a necessidade de fazer nenhuma adenda, apenas a comunicação. Então, como é o mês do final, acho que não tem necessidade de fazer o intercalar e depois fazer o final. É isso mesmo. Essa modificação fica já, vai ser reportada no relatório final, que é no fundo isto, e portanto fazem aqui na coluna reafetação a indicação dessa alteração que fizeram de menos de 25%. O estar aqui a um mês antes é quase uma indicação mesmo, só para dizer que é mesmo no fim, embora possa parecer um pouco estranho, não é? Ter uma alteração apenas a um fim do período de implementação, mas pode eventualmente acontecer. E finalmente, grupo número 6, reporta receitas geradas pelo projeto. Grupo número 6, tem alguém? Tem o Joaquim, tem muita gente. Mas posso dizer, o coisa do fonte de financiamento. É este, não é? Estou aqui a mostrar. Exatamente. É aqui que reportamos então as receitas geradas pelo projeto, as receitas das nossas contribuições, as receitas geradas pela própria ação. É aqui mesmo. Sim, senhora. Yeah. É claro, se nós tivéssemos um bocadinho mais tempo, até faríamos um exercício de simulação de preenchimento destas tabelas todas, mas enfim, o tempo é curto e aqui o objetivo basicamente era que identificassem os templates, os formulários que existem e saber o que usar e quando. Muito bem, então faríamos, são 13... Mais uma pergunta. Claro. Relativamente aqui a este ponto 5 das alterações, embora seja um mês antes do fim do período, ou mesmo que sejam alterações que podem ser apresentadas apenas em relatório, não deveríamos informar a União Europeia, ou não poderíamos informar a União Europeia o quanto antes, porque por vezes podem não concordar ou levantar alguma questão face a reafetações que estamos a fazer, mesmo que as regras permitam. Sim, era aquilo que eu tinha dito há bocado, ou seja, que mesmo que seja uma alteração em que tenhamos a prerrogativa de nos limitar a informar, e acho que as condições gerais dizem logo possível, enfim, é sempre cauteloso, porque às vezes mesmo que sejam alterações internas entre rúbricas, podem ser de montantes significativos ou importantes para efeitos da ação, e acho que sim, completamente, é uma boa prática. Além do mais, aqui é um mês do fim, quer dizer, ainda por cima cai ali colado ao final. Se gasta mais. Pronto. E, portanto, mas é importante, eu percebo, mas é importante ouvir o que a delegação também tem a dizer, mas dizer, Hermínia, querias complementar? Era porque por vezes temos de estar a fazer processo, principalmente mesmo com Cabo Verde, nós costumamos comunicar as alterações que vamos fazer e por vezes a própria delegação até confirma essa alteração. Mas como já vi que estou a mandar a coluna das moedas a mais, se calhar também estou a fazer coisas a mais. Bom, eu acho que processo nunca há problema, e sobretudo nesta questão das alterações, enfim, se há também disponibilidade da delegação para ir acompanhando os vossos projetos, eu faria isso. Basicamente, relativamente à questão dos relatórios de verificação de despesas, que já falámos várias vezes, eles seguem sempre aquele modelo, os termos de referência, não é? Que são fixos do anexo 7, é com esses que nós contratamos auditores, mas há aqui uma regra, que é, normalmente, só é obrigatório pedir a verificação de despesas por um auditor externo se o valor da subvenção for de montante superior a 100 mil euros. Se for inferior, não é obrigatório, a não ser que a delegação entenda que no próprio convite, que assim, e no contrato, que deve haver relatório de verificação de despesas. Normalmente existe, até mesmo para subvenções menos de 100 mil euros, porque se não houver um relatório de verificação de despesas, teria que ser a própria delegação a fazer essa verificação, o que não é muitas vezes execuível, dado o número de projetos, a complexidade,
o tempo que isso demoraria. Portanto, por regra, mesmo menos de 100 mil euros, vocês têm que juntar ao relatório final um relatório de verificação de despesas. E depois acompanha também, no vosso caso, os pedidos, não só o pedido de pagamento de saldo final, mas normalmente até os relatórios intercalares, não é? Não é só o final. Ou seja, é obrigatório para o final, isso de certeza, e pode-se acrescentar a exigência também para os intercalares anuais ser feito esse pedido para que vocês, a cada pedido de pagamento, juntem um relatório de verificação de despesas, que é o que é habitualmente o caso. Pelo menos uma vez por ano, um relatório, mais um relatório no fim, que esse sim é absolutamente obrigatório e que acompanha, nesse caso, o pedido de pagamento do saldo final, porque podem ter um saldo final que tenham ainda que receber, como vimos naquele exercício que fizemos do pré-financiamento. E é também nesse relatório final que a delegação, com base naquilo que consta do relatório, apura o montante final das despesas elegíveis e aquelas que estamos a tentar evitar, as inelegíveis. Se houver despesas não elegíveis, emite uma ordem de cobrança, como espero que não saibam. Se sabem disso, é que já passaram por essa experiência desagradável, e nós temos que pagar o valor das despesas inelegíveis, ok? Portanto, é completamente a evitar. E, portanto, o montante final a pagar, já sabemos, em todo o caso, nunca pode exceder o montante máximo que está definido no contrato de subvenção. Se diz que o montante máximo são 400 mil euros, são 400 mil euros, mesmo que por força da aplicação da percentagem tivéssemos direito a mais, porque gastámos mais, não. Mesmo que gastemos 600 mil e o cofinanciamento seja 90%, ou seja, o valor máximo que estava inicialmente contratualizado seria 400 mil, é o máximo que temos que receber, não pode ser alterado, já vimos isso também. E se, pelo contrário, gastarmos menos, aí aplicamos a percentagem que foi definida de cofinanciamento. Ou seja, resumindo e concluindo, se eu tenho um contrato de 100, tenho um cofinanciamento de 90%, que é 90%, se eu gasto mais de 100, gasto 120 no final do projeto, a União Europeia não vai pagar mais do que 90. Ponto. Se eu gasto, por exemplo, 80, a União Europeia vai-me pagar 90% dos 80 que eu gastei. É assim que isto funciona. Para cima há um teto máximo, valor absoluto, para baixo aplica-se a percentagem que está no contrato de subvenção. E finalmente, já sabemos, o contrato não permite ter lucro, ou seja, se há um saldo final na nossa conta bancária, ele tem que ser devolvido à autoridade contratante. E depois há a regra da transferência da propriedade dos ativos, que é outro anexo que nós não fizemos aqui referência. Por acaso, normalmente com o relatório final, também se envia o modelo que eu vou mostrar a seguir, que não é um modelo financeiro, o relatório financeiro não é operacional, é outro modelo, onde temos que elencar todos os equipamentos, veículos e fornecimentos financiados pelo projeto, cujo valor seja superior a 5 mil euros. Isso tem que estar listado nesta tabela que tem aqui, que é um dos modelos e que vocês só usam mesmo no final. Portanto, identificação só dos bens de valor superior a 5 mil euros, com a data de aquisição, o custo de aquisição e a data da transferência. E tem que ser assinado também pelo beneficiário para quem nós transferimos os bens. Normalmente, o beneficiário final do projeto. Os beneficiários do projeto não são o coordenador, não são o correquerente. São, por regra, digamos, os nossos grupos-alvo da nossa ação. Agora, uma nuance importante. O facto de nós não descrevermos aqui no ativo os bens de valor inferior a 5 mil euros, não quer dizer, em bom rigor, que não devesse também esses bens ser transferidos para o beneficiário final. Mesmo que eu tenha um computador de 1000 euros ou 2000 euros, muito embora eu não tenha que mencionar nesta tabela, eu deveria, em princípio, transferir para o beneficiário final, embora não esteja aqui mencionado. E pronto, quanto a projeto, este seria o fim, ou seja, eu apresentava o relatório final, eu apresentava o último pedido de pagamento de saldo, se houvesse, juntava-lhe a tabela da transferência da propriedade dos ativos, aguardava que, digamos, a delegação da União Europeia se pronunciasse sobre o relatório, que aceitasse as conclusões, e em função disso, a delegação, ou das duas uma, ou nos pagava,
alguma coisa que ainda nos devesse, que é normalmente o caso, não é? Os tais 10% que faltam, mesmo não sejam os 10% no total, uma parte disso, vai dependendo muito de como a ação correu, e pode, se as coisas correrem realmente muito mal, ou se houverem despesas ineligíveis de valor elevado, compensar esses valores ineligíveis com os tais 10% que ainda teríamos direito, não é? Por isso é que há retenção de 10% também, como é evidente, não é? É também para, se for caso disso, reter essa quantia por conta das despesas ineligíveis. Se as despesas ineligíveis forem superiores a esse montante, aí é que podemos ter um problema, não é? Porque já seria um valor elevado de despesas ineligíveis e teríamos que pagar ainda a diferença. Mas isso é só mesmo, diria eu, em casos catastróficos, por assim dizer. E, portanto, era assim que se chegaria ao fim deste longo ciclo de procedimentos financeiros, operacionais de um projeto. Eu penso que, sobretudo para quem está a trabalhar isto pela primeira vez, pode parecer complexo, com muitos procedimentos, com muitos relatórios diferentes. Eu diria que sim, enfim, não há como não dizer que não tem alguma complexidade, mas a vantagem, no caso da União Europeia, é que vocês têm toda a informação disponível, em todos os modelos disponíveis, e ainda por cima beneficiando de ações de formação como esta, e, portanto, têm o apoio da assistência técnica, têm o apoio de uma delegação, e, portanto, eu acho que não há como correr mal. Sobretudo, o que eu sugiro é que não há forma de saber estes procedimentos de cor, ninguém sabe, ninguém objetivamente sabe. O que é realmente importante é saber pôr as questões antes de tomar a iniciativa, antes de lançar um concurso e escolher um procedimento, por exemplo, qual é o procedimento que eu vou seguir, sim, não, pôr-se as questões sobre a forma como devemos preencher um relatório, por exemplo, fazer um arquivo de peças justificativas e por aí adiante. Portanto, colocar a questão antes de agir. O impulso é inimigo, digamos, da elegibilidade das despesas. Portanto, e o resto vai com a prática, com a experiência, que certamente muitos de vocês têm, portanto, não estavam aqui a gerir estes projetos. Mas isto é em termos de procedimentos e de regras. Não sei se têm alguma pergunta ainda sobre procedimentos. Eu tenho uma pergunta. Claro. Em relação à transferência proprietária dos ativos. Sim. Quando o Tiago disse que para valores inferiores a 5.000 euros, que não devem constar aqui, mas devem ser transferidos, porque fazemos uma outra lista que não é incluída aqui e transferimos essa propriedade? Eu diria que, vamos lá ver, se quiserem fazer tudo certinho, terem, enfim, valores inferiores a 5.000 euros, alguns deles nem constam sequer do vosso inventário. Portanto, agora, eu acho que era interessante, até para, se for o caso disso, nos defendermos perante um auditor, darmos conta de que esses valores foram, também constam, foram tidos em conta e que foram transferidos. Agora, muito francamente, Porquê que os menos 5.000 euros não estão aqui? Porque de alguma forma também se entende que são materiais, por exemplo, consumíveis, que se calhar já nem existem. Estamos a falar de tinta para impressoras, papel, combustível, faço-me entender. E, portanto, esse ativo em bom rigor também não haveria forma, eventualmente, de escrever, já nem sequer, porventura, existe no inventário. Há ali bens em valor inferior a 5.000 euros, esse aí, há alguns, por exemplo, uma moto, eventualmente, ou um ou outro computador, enfim, que teoricamente deviam também ser transferidos. Mas pronto, aí eu diria que depende um bocadinho da experiência que vocês têm com os auditores, porque há coisas que nós ficamos com elas, como é evidente, e até já está de alguma forma acordado com os nossos parceiros que aquele computador com aquela moto até fica connosco. E eu, da minha experiência, vocês podem partilhar a experiência que têm, os auditores em bom rigor só vão olhar para as despesas de valor superior a 5.000 euros e não se vão preocupar com essas. É a minha experiência. E, portanto, se quiserem ser realmente muito formais, muito cumpridores do princípio que diz que os bens são transferidos sempre para o beneficiário final, aí criam uma lista e transferem efetivamente, como estavas a dizer. Se não, eu penso que se forem valores de pequeno valor, não me choca que fiquemos com eles, com toda a franqueza, não é? Porque de facto são consumíveis na maior parte das vezes. Okay. Uma outra dúvida é, por exemplo, no projeto em que eu sou gestora,
O grupo alvo são técnicos, auditores, dirigentes do Tribunal de Contas, entidades fiscalizadas, sociedade cabo-verdiana em geral. Nesse caso, íamos transferir para quem? Olha, isso é uma boa pergunta. É algo que vocês têm que combinar previamente, porque têm que identificar quem é que são os beneficiários da vossa ação, não é? E a verdade é que vocês podem ter mais do que um. E eu aí, Mas no caso do beneficiário do contrato ser uma entidade nacional cabo-verdiana, também tem que transferir isto para o seu beneficiário? Não, isto é no nosso caso ONGs europeias, ou não? Portanto, estás a dizer que são eles que estão, o INE e o Tribunal de Contas, que estão a gerir o projeto, é isso? Sim. Bom, no caso do Tribunal de Contas... Eles também têm que transferir isto a beneficiários? Não, porque no caso eles próprios são os beneficiários, não é? Portanto... É isso, portanto fica para eles, não têm que preencher nada. Sim, admito que sim, porque no Tribunal de Contas, por exemplo, segundo percebi, os dirigentes e o staff é que são os beneficiários, portanto, computadores, viaturas ficam no próprio Tribunal de Contas, não é? Sim. A partir assim, porque eu acho que isto só existia por causa de nós, entidades europeias, que somos o beneficiário principal, nós não ficarmos com isto na Europa, mas garantir que isto fica com os verdadeiros beneficiários da ação, no nosso caso, ou o parceiro local ou o beneficiário final. Mas eu pensava que, sendo o beneficiário do contrato, portanto, quem gera o projeto, uma entidade, neste caso cabo-verdiana, não tinha que preencher isto. Nem tem que dar a ninguém, não sei. Não sei se está aí alguém da delegação que possa esclarecer, senão, Emília, vamos ver as condições gerais. Está, ok. Sim, estou. Vamos ver. O caso do Tribunal de Contas é um caso particular porque, efetivamente, os beneficiários são da própria instituição. Mas vamos dar o exemplo de muitas associações que estão aí connosco hoje, por exemplo, não vou dar exemplos, mas que trabalham com beneficiários formais que são, por exemplo, associações comunitárias, ou que os beneficiários finais são diferentes da sua própria associação, e nesse caso os bens têm que ser transferidos. Independentemente da nacionalidade da organização, é isso? Independentemente da nacionalidade da organização, sim. Exatamente. Mesmo que sejam organizações cabo-verdianas, estão a trabalhar com comunidades rurais, por exemplo, os bens que sejam adquiridos são transferidos para essas comunidades, não é? Sim. Pronto, o problema às vezes... Pode haver exceções e podem ser feitos pedidos, não é? Nós temos inúmeras situações, até às vezes de organizações. Tivemos um caso recente em que tínhamos uma subvenção que era utilizado um carro e essa organização ia ter uma subvenção seguinte e foi-nos solicitado que não passasse para o beneficiário a propriedade do carro, para que pudesse continuar a utilizar na próxima subvenção e só fazer essa passagem no final da outra subvenção, o que faz todo sentido aí, e nós fizemos essa autorização. Agora, normalmente, sim, os bens têm que ser passados. Exatamente, também é a ideia que eu tenho, mesmo que sejam organizações locais, não é? A questão é a identificação do que é o beneficiário final, e se o beneficiário final tem capacidade, às vezes, de ficar também com alguns dos bens. Eu lembro-me, por exemplo, de ter trabalhado num projeto que até foi no Camboja. Era um projeto de apoio ao setor das pescas, da pesca tradicional, e o projeto tinha adquirido uma viatura. E no final do projeto, teoricamente, nós tínhamos que transferir a viatura para a comunidade de pescadores que só sabia conduzir os barcos a motor. Então não faria sentido transferir uma viatura que ninguém daquela comunidade sabia fazê-lo. E, portanto, naquele caso, convencionou-se com o acordo da delegação em Phnom Penh que o projeto, a organização que estava a gerir o projeto, ficava com a viatura. Não faria sentido transferi-la e depois não ser usada, não é? Ou até ser estragada, não é? Portanto, caso a caso, pode ser acordado quem é que fica com os bens, não é? Eu tinha uma dúvida, mas era relativamente ao slide anterior, portanto, ao pagamento final, que escrevi no chat, que é, no caso de o total das despesas elegíveis no final do projeto não fosse igual a 90%, ou seja, que literalmente teria que se devolver dinheiro à União Europeia. O que é que se faz nesses casos?
Peço desculpa, que não seria igual a 80%, a 90%, Portanto, aos 90% do adiantamento, é isso? aos 2 adiantamentos, exato. Sim, ou aos 2 ou 3, ou o que houver. Já percebi, tínhamos exato. tido um consumo orçamental muito baixo e o adiantamento era superior, não é? No fundo é Exato. isso. Existe devolução ou não? Claro que existe, claro que existe. Princípio da ausência de lucro. Senão eu ficava quieto o projeto todo à espera que fizesse os adiantamentos e no final eu ficava com o dinheiro. Não, vai haver uma ordem de cobrança emitida pela delegação a pedir-nos, digamos, a devolução do dinheiro e será transferido da conta bancária para a delegação, sim. Ok, obrigada, desculpa. Mas essa descrição é um perfeito desastre de execução, sim. Era preciso, de facto... Mas pode ser uma grande eficiência na gestão dos recursos. Senhor, até poderia ser, teoricamente, não é? Ou sobre-orçamentámos todas as despesas, poupámos imenso dinheiro, fizemos tudo bem. Bom, se fizermos por menos do que aquilo que a União Europeia, entretanto, já nos adiantou, temos que devolver a diferença, com certeza. A Hermínia estava a dizer que já lhe aconteceu. Já lhe aconteceu. Hermínia, da valorização ou desvalorização, agora já não me lembro do dólar, porque era feito em dólar e não em euros, e a dada altura tivemos que, não foi muito, mas tivemos que devolver uma parte do valor. Curioso. Mas já sabíamos, não é, que íamos devolver. Vamos fazer aqui um exercício que é, digamos, uma coisa mais para descontrair de sexta-feira à tarde, mas que tem a ver com tudo o que fizemos, em bom rigor, desde a semana passada. E que tem a ver com os riscos que nós temos durante a gestão de contratos de subvenção da União Europeia. Podem ser riscos internos, que têm a ver com ineficiências da nossa organização, que têm a ver com a falta de conhecimento dos procedimentos da União Europeia, por exemplo, tem a ver com dificuldades de obtenção de cofinanciamento para o projeto, isso é um risco, ou risco interno, ou riscos externos, que têm a ver com Covid-19, por exemplo, tem a ver com instabilidade política, tem a ver com problemas de natureza técnica e por aí adiante. E, portanto, seria interessante nós, de alguma forma, depois de tudo isto, mapearmos os riscos principais que vocês, da vossa experiência, têm da execução de projetos da União Europeia. E mapeá-los como normalmente se faz com uma verdadeira matriz de risco. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, a questão dos procedimentos da União Europeia, do desconhecimento desses procedimentos. Dependendo da organização, a probabilidade de haver esse desconhecimento pode ser baixa para uma organização que já tem experiência, ou possível ou elevada para quem não tem experiência nenhuma. E o dano potencial, eu diria que se não conhecermos os procedimentos, pode ser crítico ou às vezes alarmante, não é? Portanto, imaginamos que temos uma organização que tem pouca experiência com os procedimentos, não é? Eu vou tentar assinalar aqui, tentar identificar aqui onde é que vocês iriam pôr. Por exemplo, aqui, não é? É possível, ou mesmo elevado, a probabilidade de eu não conhecer os procedimentos e o dano potencial, despesas elegíveis, pode ser crítico ou alarmante. Isto é um risco interno, não é? Portanto, o que é que eu iria fazer enquanto exercício? Eu iria dividir-vos em grupos, 6 grupos, penso que está bem, e que cada grupo pensasse não só num risco interno que pudesse ter, como também um risco externo. E agora estou-me a lembrar é que vocês esta tabela não têm, não sei se têm num documento à parte, mas na apresentação, que está em formato PDF, está lá essa tabela. Porque o meu objetivo era que cada grupo, depois de identificar o risco, me dissesse se a probabilidade é possível, elevada, e se me colocasse no sítio certo da tabela por cada risco. Estão a perceber? 2 riscos, um interno e um externo, e colocar no sítio certo da tabela. E depois não é só isso. Eu gostava também que, tanto quanto possível, me dissessem que medidas de mitigação desse risco propõem. Por exemplo, desconhecemos os procedimentos, mitigação quer dizer
vamos participar em ações de formação sobre procedimentos da União Europeia. É uma medida de mitigação desse risco de desconhecimento dos procedimentos. Ok? Portanto, é assim um exercício um bocadinho mais criativo, mais ligado à gestão propriamente dita e não tanto aos procedimentos. É que iria propor. Portanto, começo com o grupo número 1. Ok. Sim. Então, nós, como risco interno, escolhemos a debilidade institucional fraca, e fraca a técnica de gestão de projetos na organização. Sim, a probabilidade de acontecer é possível. E o dano potencial é crítico. Sim, senhora. E que medida de mitigação? Pensaram? Sim. Sim, colocamos aqui formação, reciclagem e assistência, recurso à assistência técnica. Ok. Parece-me bem. Enfim, quando é problema de gestão, precisamos de muito mais, mas sim, mas é uma medida de mitigação, claro que sim. E outro risco, esse será o interno, agora o externo. O externo escolhemos a fraco engajamento dos parceiros, engajamento e envolvimento dos parceiros. A probabilidade é 50-50 e o dano potencial é aqui é crítico. É crítico. O fraco engajamento, sim. Vocês pensaram num projeto específico ou assim em geral, nos vossos projetos? A experiência comum dos vossos projetos? E nós estávamos a pensar, tipo, uma formação, tipo a plataforma das ONGs, ministrar uma formação às ONGs. Sim, às associações da sociedade civil. Sim, eu estou a pensar o problema que foi identificado, o fraco engajamento, como estavas a dizer, se é algo que vocês todos costumam achar como um problema ou estão a pensar num projeto específico? Como não tínhamos um caso real em mãos, sim, a ideia era mais demonstrar que compreendemos a lógica do exercício. Sim, está bem. Não, está ótimo. Só que eu agora, para terminar, a semana passada falámos muito nisso. Lembram-se quando falámos no ciclo de gestão de projeto, a questão do engajamento foi uma questão muito importante e como medida de mitigação na altura dissemos que era fundamental desenhar os projetos em conjunto com os beneficiários finais, não é? Fazê-los envolver na análise de atores, no desenho do quadro lógico, se for o caso disso, não é? Era uma eventual medida também de mitigação dessa tal falta de engajamento. Não é? É uma mera sugestão. Nós aqui também colocamos isso. Engajar os parceiros da identificação dos problemas até a conclusão do projeto. Exatamente. E também para responsabilidades e de recursos financeiros. Ok. Recursos. Exatamente. Também é uma forma de os cativar com os recursos financeiros e responsabilidade. Muito bem. Obrigado, grupo número 1. Grupo número 2, por favor. Sim. Então, como risco interno, temos um mau gestor que tem uma baixa probabilidade de acontecer, mas que a acontecer é crítico. Sim. Como medida de mitigação, melhorar o procedimento de seleção, haver um maior acompanhamento e formações. Como risco externo, a interrupção de ligações marítimas. É possível que aconteça e tem um dano potencial assinalável. E como é que se mitiga? Para não dizer pior, mas hoje em dia está melhor. E então, como medida de mitigação, manter os estoques num nível suficiente para aguentar algum problema de ligações e aguentar. E rezar. Ótimo. E usar o Zoom, se for caso disso. Também falámos bastante disso, que esta pandemia trouxe de bom.
Muito bem. Construir uma ponte entre praia e meio. Mas falámos também do fogo, tínhamos os colegas também, falámos também do fogo, não só do nosso maio. Muito bem. Perfeito. Obrigado. Grupo número 2, número 3 agora. Sim. Como risco externo, nós identificamos a seca para um projeto de agricultura e colocamos como elevada crítico no contexto de Cabo Verde neste momento. E como forma de mitigação, vimos duas formas. Um seria o uso de tecnologias que não dependem da chuva, como a rega gota a gota em áreas maiores, e assim como horto familiar, dependendo do qual seria o objetivo do projeto, mas que poderia ser uma solução para áreas menores, para famílias que pudessem fazer a rega eles próprios. E como risco interno, nós vimos a mudança da equipa de gestão e colocamos como 50-50 em termos de probabilidade e que seria assinalável. Portanto, como é que iríamos mitigar? Era mantendo o shortlist da primeira, digamos, contratação, para ser mais fácil de recorrer a outros recursos e também ter os termos de referência à mão e atualizados de forma que pudéssemos rapidamente lançar outro concurso. Vou apresentar nós não fomos escrever nada, então vamos discutir muito, mas não escrevemos nada. Então espero te lembrar tudo, senão outra pessoa do grupo pode intervir. Como risco, apanhamos o projeto que eu estou a executar agora, aqui no SAL, como exemplo, para ter uma coisa real. Como risco interno, ponemos o risco que o beneficiários da formação sobre o direito de mulher e de jovem não está a aderir ao projeto, então não está a participar. O risco é bastante provável, 50/50, vista a situação que tem agora, que a população está mais, claro, mais preocupada pela situação socioeconômica, não é? Aqui no SAL, principalmente na Santa Maria, onde nós trabalhamos. Assinalável, porque é claro que se vai aperturar isso, é uma parte importante do projeto, porque é sobre o direito da mulher e do jovem. Come risco, come medida per mitigar isso, é mais ficar mais perto da população, principalmente com também outra atividade que estamos fazendo agora, não é? Distribuição de alguns bens, assim, maneira de ficar com a população mais perto, mais conhecimento e depois, através de encontro com a população, como é possível, convencer as pessoas a participar à formação. Isso é um risco que nós achamos bastante real, mas que achamos que se pode ultrapassar. Como risco externo, isso não vai acompanhar muito em aquele momento, mas pronto, sempre pensamos que pode ser o risco do vírus, do coronavírus nesse momento, é um risco muito elevado, que tentamos, é claro que é assinável, todos sabemos, que o que se pode tentar fazer é modificar a metodologia de intervenção. Quer dizer, não se pode fazer reuniões com muitas pessoas, mas reunir-se para pequenos grupos, modificar todo é que realmente estamos fazendo agora, não é? Toda maneira de realizar o projeto. Não sei se é tudo, gente do grupo. Bravo, de tudo. Obrigada. Bravo, bravíssimo. Está ótimo. E não foram assinalados nenhum problemas com procedimentos. Pelos vistos, não há problemas com procedimentos nessa organização. É só com engajamento, com o Covid. Pronto, menos um problema. Estou a brincar. Vamos então ao grupo 5, por favor. Sim. Bom, eu vou começando.
Identificamos dois riscos, como foi pedido, um interno e um externo. A nível interno é algo relacionado com más práticas de administração, ou seja, talvez não vamos agora procurar o responsável, mas pronto, uma má prática, o desconhecimento das regras a nível de adenda, não é? E quando uma adenda for necessária, etc. Não sei. Francisco, ainda não vejo o documento. Sim, eu tenho que deixar de partilhar na minha tela. Agora, para vocês... Então, como estava dizendo, encontramos como risco interno não conhecer e respeitar uma regra relativa à necessidade de adenda para a alteração orçamental, que foi colocada dentro da matriz de risco, como podem ver, com um dano potencial alarmante, porque isto pode criar efetivamente consequências graves, pode ter consequências graves, mas uma probabilidade, esperamos, baixa, devido às medidas de mitigação que podem ser atuadas de uma forma preventiva, não é? Como a formação do staff, uma comunicação constante com a delegação da União Europeia, também uma política, gostei como definiu Francisco, uma política de dupla verificação interna, ou de 4 olhos, né? Tendo um supervisor. Sem óculos. Sem óculos, não vale. Óculos não vale. Não vale. A nível de risco externo, pensamos na erupção vulcânica na zona de implementação, pode ser, por exemplo, o caso da Ilha do Fogo, como aconteceu alguns anos atrás, e colocamos este risco na matriz a nível de dano potencial como crítico, não é? E probabilidade possível, porque a Ilha do Fogo, efetivamente, quem trabalha na Ilha do Fogo já está advertido que é possível a erupção sendo um vulcão ativo. Então, a medida de mitigação aqui poderia ser já a posteriori, poderia ser trabalhada de uma forma preventiva através da formulação de um plano já de previsão possível. Mas a posteriori há medidas de mitigação, como pode ser a alteração do período do projeto, podemos solicitar uma suspensão, uma reativação mais para frente, ou até se a zona de implementação for efetivamente danificada pela erupção, como foi o caso de Chá das Caldeiras, não sei se lembram o projeto de viticultura, financiado até mesmo pela União Europeia, pode ser proposta a implementação dessas atividades em uma outra zona da ilha, num outro local. Então, é tudo. Muito bem, grupo número 5, agora é o número 6. Então, nós identificamos como risco externo uma epidemia ou uma pandemia, a situação que estamos a viver neste momento. A probabilidade, pronto, no início, poderia parecer improvável. O dano potencial é alarmante. Claro. Como medida de mitigação, é o teletrabalho, o trabalho online, essas coisas. Isso. Como risco interno, identificamos, por exemplo, a ausência forçada do coordenador do projeto, por exemplo, por motivos de doença. A probabilidade é 50-50. Dano potencial consideramos como assinalável ou grande. Como medidas de mitigação, é a distribuição de tarefas por outros elementos da equipa de gestão. Basicamente. Pronto, foi isso que discutimos no grupo. Sim. Embora eu ouvi, pensei que eventualmente o Covid, de facto, o primeiro é um risco externo, sim, e este era um risco interno. Agora, a probabilidade de doença 50-50, e a gestão de projetos da União Europeia não faz bem à saúde, não é? Porque a probabilidade nós colocámos 50-50 porque, por coincidência, nós éramos 4 e a 2 pessoas das 4 do grupo tinha acontecido. Portanto, okay. Então era 50-50. Mas é de facto muito. Agora, a doença é muito. A possibilidade que o coordenador ou um elemento importante dos recursos humanos, são todos importantes, saia a meio e que se crie um vazio que é difícil depois recuperar, porque os contratos demoram muito tempo, não é?
considerámos que, de facto, enquanto o processo de nova contratação iria ser feito, as tarefas teriam que ser distribuídas pelos restantes elementos da equipa. Claro, claro, não faz sentido. Muito bem. Bom, é um problema de gestão e existe, infelizmente, muitas vezes, não só a esse nível, mas ao nível da gestão, ao nível, às vezes, das direções estatutárias das organizações, muitas vezes, quando temos que fazê-las intervir para autorizar uma despesa ou a celebração de um contrato, que também não estão ausentes, também estão ausentes muitas vezes, também é um problema que tenho visto em muitas organizações e, portanto, aí a delegação, como estavam a dizer, ou ter equipas que possam tapar os buracos sempre que alguém não esteja disponível, seja qual for a razão, é muito importante. Pronto, muito bem. Eu basicamente queria com isto também fazer realçar riscos internos, sobretudo, que têm a ver com a questão do conhecimento ou desconhecimento destas regras que tivemos a falar ao longo dos últimos 3 dias e algumas delas também, como vimos, vinham da sessão passada, em tudo o que tinha a ver com o engajamento, por exemplo, dos nossos parceiros no desenho, na construção do projeto, para que depois, durante a execução, se sentam partes interessadas e não boicotem, às vezes, passiva ou ativamente o projeto.